Fala, meu querido, paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel. Hoje vamos dando continuidade a esse assunto de muita importância a respeito do ser discípulo. A gente tem falado a respeito desse ponto, estamos mais ou menos focados falando no ponto de missão, da grande comissão, do ID de Jesus e a respeito do ser discípulo. Onde que se encaixa essas duas pontas? E esse é o que a gente vai falar, esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Conto com você. Deixa já o seu link, sua curtida, seu comentário, suas perguntas, se tiver embaixo. Compartilha com alguém, se for bênção na sua vida e nos ajude nessa propagação, nessa divulgação desse evangelho que é o poder de Deus para nossas vidas. E vem ser discípulo. Nós estamos passeando pelos estudos a respeito do ser discípulo, de uma apostila que a gente desenvolvendo por aqui e estamos trabalhando ela. Um fator muito importante a respeito dessa caminhada de conversa que nós estamos tendo é o ponto de ser discípulo. A grande comissão do Evangelho de Cristo, ela passa por várias fações, várias facetas, e uma dessas facetas é o ponto de eu ter que formar discípulos. E para formar discípulos, eu tenho que ser discípulos. E dentro dessa trajetória de discipulado, de uma vida cristã, de uma busca do Senhor, dessa busca do entendimento, compreensão da palavra, nós passamos por um degrau, por uma escada, por um trilho de crescimento, de desenvolvimento, onde eu quero explanar um pouquinho sobre este ponto. E aí vamos entender, começar a enxergar melhor ainda a importância de ser discípulo. E dentro dessa trajetória nós temos 5 pontos que nós vamos falar hoje, que é o ganhar, o consolidar, discipular, treinar e o enviar. Então temos o ganhar para Cristo, o consolidar em Cristo, o discipular em Cristo, um treinamento para o envio em Cristo, tá bom? E diante dessa conversa que nós estávamos tendo aqui, a gente chegou num ponto e começamos perguntando, né? Que é a forma mais linda, é sempre a pergunta. E a pergunta principal é, o que é? Como que é esse negócio de ganhar para Cristo? Como que eu sei que uma pessoa ganha para Jesus? Bem, chegamos ao entendimento que uma pessoa ganha para Jesus não significa o ponto de eu conseguir trazer alguém para o meu clube social chamado Igreja Templo. Não significa isso. Não significa exatamente ter alguém na igreja, não significa que nós ganhamos para Cristo. A pessoa passou pelo batismo não significa também, porque hoje em dia está tudo meio deturpado, meio ensinado às coxas, a fé está pelas coxas. Então, a pessoa que se batizou hoje em dia, a gente não tem uma plena garantia de que ele realmente está em Cristo. Nós vemos que uma pessoa está em Cristo quando ela entendeu, quando ela tem a clareza, certeza de fé, quando aquilo creu, gerou motivo de vida, ela se rendeu ao entendimento, à mensagem da palavra, ela começa a lutar contra os seus pecados, ela decide ter um ganho a mais na vida de Cristo. Quando você se viu ganho, essa é a pergunta. Você tem que tentar enxergar a pessoa da mesma forma que quando você conseguiu se ver ganho para Jesus. E quem está ganhando alguém para Jesus, nós temos que buscar entender aquilo que o próprio apóstolo Paulo também diz, sentir as dores de parto, chegar ao ponto de sentir dores de parto por gerar alguém em Cristo. Então, existe um esforço. O ganhar para Cristo, não para a igreja, não para a denominação, não para o clube social, mas para Cristo vai exigir um esforço de rendição, um esforço de busca intensa no Senhor, um esforço de dedicação, cuidado, aproximação, abrir o coração, impartir um coração com o outro, de buscar estar próximo, de buscar estar em oração, é igual nascer um filho, você vai cuidando, gerando, até que ele
despertar o entendimento, o conhecimento, e ele também passa a buscar ao Senhor com a intensidade, com busca. Ele começa a lutar contra o pecado, abrir o coração, entrar em discipulado. Ele decidiu, ele tomou partido. Não, eu sou cristão e não vou arredar o pé dessa fé, desse amor de Jesus que foi revelado a mim. Ganhar uma pessoa para Jesus é quando ele irrompeu, quando ele se manifestou também. Porque a nossa manifestação, a nossa declaração, ela tem que ir com um ponto de ruptura. O declarar, o nosso confessar tem que ser uma manifestação de um ponto de ruptura, de finalização, de finalidade, de determinação. Porque quando a minha fé manifesta, o meu amor em Cristo é manifestado a partir de mim para alcance do próximo, ela tem que atingir esse movimento, essa ação, esse comportamento, essa declaração tem que atingir como um ponto de ruptura na vida da pessoa. E esse ponto de ruptura vai sinalizar que ali é um término, há uma finalização, há um decreto final. E a ponto da pessoa olhar e para dentro de si, ver também Jesus queimando dentro dela, nascendo, ressurgindo nela, e ela vai tomar esse ponto de divisor de águas da vida. Ali houve uma mudança. Ali houve uma transformação, incendiou o coração para o desejo do amado. Então, quando a pessoa se rende da mesma forma que você se rendeu. Então, a forma mais fácil é olhar para dentro de nós e enxergar o ponto de quando eu fui ganho, o que aconteceu comigo? O que partiu o meu coração, o que partiu minha vida, o que fez a minha mudança de vida, de estratégia, de pensamento, de localidade. Ganhado para Jesus, o que a gente vai fazer? A gente vai para o ponto de consolidar. A pessoa que foi ganha, ela precisa ser consolidada. Assim como algo que você plantou começou a surgir, uma flor começou a surgir na terra, você precisa consolidar ela. Antes que o sol venha e queime, ou antes que o frio venha, a terra, chuva demais, alguma coisa venha e estrague. Então precisa da consolidação, criar raízes. E esse consolidar é o desenvolver a pessoa na comunidade do corpo de Cristo. É ser um ombro amigo, firmar a consciência de fé na pessoa. Essa consolidação nós temos que desenvolver, buscar desenvolver, entender o senso de amizade, de aproximação. Nós temos que sentar e amá-lo, cuidar dela como se fossem nossos filhos. Gerar desenvolvimento, gerar futuro, gerar processo, gerar nele o propósito. A palavra rema do Senhor, um direcionamento de Deus. Gerar nele a consciência. Porque ao rejeitar a consciência, naufraga na fé. Naufraga na fé porque não tem confiança. E essa consciência e confiança depende inteiramente da minha ação de consolidar essa pessoa em Cristo. Por quê? Porque em mim está o ministério da reconciliação. Em você, no seu gene, na sua genética, no seu DNA, e você que é cristão, batizado, remido, salvo no Senhor, está em você caracterizada a manifestação do poder de Deus para restauração, para salvação, para libertação, porque você é o modus operandi de conexão entre o próximo para com Deus. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Ele nos construiu, reconstruiu. Jesus nos reconstruiu como templo, completamente reconstruído. Somos nova criação, nova criatura. O Senhor nos fez santos, idôneos, perfeitamente qualificados e adaptados para este exercício de conectar o próximo para com Deus. É de suma importância esse entendimento. Porque eu entendendo isso, eu preciso levá-lo ao discipular, o discipulado, que é criar laços agora com a pessoa, com o próprio Jesus, dentro desse entendimento, ajudar através do seu comportamento, pensamento, palavra, ação, oração,
relacionamento, em partir o coração, essa consolidação começa a se tornar em discipulado. Imagine o consolidar, você tem um filho e ele está começando a crescer, desenvolver, e você vai tratar o seu filho agora em discipulado, ou seja, você vai começar a formar o caráter dele. Vai começar a formar o caráter dessa genética que está instruída nele. Então você vai instruí-lo, isso é discipulado, é instruí-lo como se fosse seu filho. É instruir essa pessoa que você ganhou para Jesus, que você consolidou ele na fé e nos princípios basilares, princípios doutrinários. Vai ajudar essa pessoa a vencer a mentira, a vencer a pornografia, a vencer todos os pecados, a abrir o coração, ensinar ele a busca de fé, a andar em fé, um posicionamento de fé, a orar por cura, orar por libertação, a propagar o evangelho, a cumprir a missão. Tudo isso é discipulado. É o ensinar esse caráter, é transmitir o caráter de Cristo que foi transferido a mim. Me lembro agora do apóstolo Paulo, quando ele diz que aos discípulos, aqueles que estão com ele, que eles eram cartas vivas escritas pelo Paulo, ou seja, a revelação de Deus passou a Paulo e Paulo passou a outra pessoa como carta escrita, e essa carta escrita é escrita para ser enviada a outra nação, a outro povo, ou seja, a revelação que veio a mim, que quando eu fui ganho, fui consolidado, fui discipulado, treinado para enviar, essa consolidação de revelação de Deus que veio em mim, ela construiu em mim algo, um caráter. E esse caráter, essa qualificação foi escrita em mim através da revelação de fé que veio do meu pastor Wagner, do meu pastor Jorge, do pastor Alexandre, que formaram essas características, essa revelação de Deus em mim. E agora eu, como pastor, estou a desenvolver nos filhos da fé essas características que Deus tem revelado a mim, e Deus vai se revelando também através desses ensinos, daquilo que eu tenho para mostrar, daquilo que eu consegui alcançar do Senhor. Eu vou transmitindo a essa geração, aos meus discípulos. E os meus discípulos vão absorvendo, vão crescendo com essas características, com esse ensino, com esta formação paramental, e eles vão passar isso aos filhos deles, que eles vão estar ganhando, consolidando, discipulando em Cristo. Por isso que exige o discipulado, ele vai precisar de um treinamento, porque o caráter é uma coisa, o caráter ele vai precisar ser treinado. Para quê? Para que quando a oportunidade do pecado aparecer, o treinamento adquirido na casa seja desenvolvido. Para que no momento da oportunidade de roubar venha, vai surgir daí na mente do adolescente a palavra do ensino do pai. E como o pai treinou ele a devolver tudo, a não pegar o que é seu, ele vai exercer esse treinamento que veio no discipulado, essa informação e transferência de caráter. Pelo treinamento adquirido na casa, ele vai ser transferido. Então, quando eu ganho alguém, eu tenho que consolidar ele, firmar ele na casa, firmar ele dentro da estrutura. Firmado dentro da estrutura, eu discipulo, eu começo a ensinar ele o caráter, o desenvolvimento. Ele já tem a genética consolidada, agora ele precisa do treino, do desenvolvimento do caráter, do entender quem é Deus na vida dele, e para esse desenvolver o entendimento de quem é Deus na vida dele, precisa passar por um treinamento. E o treinamento é feito na casa, no culto no lar, no ambiente doméstico, na mesa, para enviá-lo. Quando o treinamento, imagina Jesus, para explicar a respeito da crucificação, ele fez a mesa, ele montou a mesa. Não entendendo a mesa, ele não se sacrificou, ele não se crucificou novamente. Ao contrário, ele partiu o pão na mesa. Então, todas as vezes que parte o pão na mesa, é o ensino mostrado. É a pedagogia do entendimento da cruz, da regeneração, do sacrifício, do pós-sacrifício, o causa, efeito disso. Então, o treinamento é essencial, e nós temos que também desenvolver esse treinamento nos nossos discípulos. Pessoa consolidada, sem discipulado, ele vai se perder mais fácil.
Ele vai ser uma pessoa, tem muitas pessoas que é muito bem treinada, mas falta ali qualificação de caráter e tem que aprender sozinho e demora muito. Então, nós seguimos essa ideia, essa mentalidade, essa forma de pensar. Nós temos que ganhar alguém para Cristo. Ele rendeu o coração, começou a arder, ele nasceu em Cristo, nasceu pelo Espírito. Nós consolidamos ele na palavra, na vida cristã, no ambiente ao qual Deus o inseriu para o cuidado, ao qual nós nos tornamos pais espirituais. E como pais responsáveis, nós começamos a discipular, que é a transferência de caráter. E esse caráter ele precisa ser treinado. E o treinamento é muito chato às vezes, principalmente quando nós já temos uma consciência um pouquinho maior. Porque entra aquele ponto, não pode ficar descalço aqui, tem que pôr tênis assim que senta na mesa, assim que come. Isso tudo é treinamento de um discipulado, de um treinamento de caráter. A pessoa treinada, discipulada, consolidada, ganha para Jesus, ela precisa ser enviada. Assim como os nossos filhos não são gerados para nós mesmos, ao contrário, nós treinamos, discipulamos, consolidamos eles para o envio, para a sociedade, para outra pessoa, para casar com outra pessoa e gerar outra pessoa. Nós enviamos nossos filhos, nós criamos nossos filhos para o mundo, para transformar o mundo, para salvar o mundo. Então, dentro dessa linha de pensamento, nós temos que promover essa roda de crescimento. Colocar a semente na terra, regar, ela vai começar a crescer e crescendo ela vai criando forças nessas raízes, nos galhos e uma folhagem mais bonita. Vai chegar ao ponto que ela vai começar a dar os brotos e este broto vai produzir espigas, frutos. E esses frutos não são para a própria árvore, mas para a próxima geração, para aquele que vai vir, que vai colher, que vai replantar e vai fazer o mesmo processo. Então o evangelho do ganhar, a grande comissão, ela é necessária. E essa necessidade do discipulado dentro da grande comissão para ganhar força e impulso para a salvação, restauração, transformação de vida. Nós temos que conseguir render o nosso coração, a nossa vida ao Senhor para alcançar coisas maiores, coisas profundas e determinantes no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido. Ilumine os teus olhos e recline a paz, o amor, a gratidão, o conhecimento, o acender, o inflamar do Espírito no teu coração e você possa ter esse desejo de ganhar, consolidar, discipular, treinar e enviar em nome de Jesus. Bata, né? E até o próximo vídeo.